Um tema que eu acho muito relevante da gente conversar aqui é de que os Estados Unidos atacou sistematicamente a sua própria população americana, durante os anos da Guerra do Vietnã. Isso aconteceu de diversas maneiras, seja por vias de publicidade, por vias de manipulação de informações, descambando até mesmo para a violência física. Nós temos que ter em mente que a Guerra do Vietnã foi um fator altamente divisivo na sociedade estadunidense. Daria para dizer até que foi provavelmente o fato histórico, o acontecimento histórico que causou mais divisão na sociedade americana desde a Guerra Civil que tinha acontecido no século anterior. Vejam, é muito importante a gente ter em mente fatos que fizeram com que isso acontecesse. Primeiro, porque foi a primeira guerra televisionada. Vejam, gente, não é que as guerras anteriores não tivessem tido algum grau de comunicabilidade, até instantânea por vezes, mas a Guerra do Vietnã teve emissoras de TV fazendo cobertura de maneira ininterrupta. Principalmente o que se chama de Big Three, foram as três principais emissoras, NBC, CBS e ABC, além de outros veículos que lá estiveram, documentaristas independentes também, e até veículos de fora. A própria BBC de Londres esteve lá, entre outras emissoras da França, né, que faziam a cobertura. E vejam, gente, essas imagens, elas passavam muitas vezes em horário nobre nos Estados Unidos. Então imagina, o sujeito está lá jantando e começa a vir aquelas imagens de conflito, né? Isso é uma coisa que impactou muito a opinião pública nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, isso foi criando uma quebra na confiança do americano com o governo, porque no começo da guerra, as emissoras, elas basicamente replicavam o discurso oficial de que os Estados Unidos estava massacrando não, estava passando carro por cima dos caras, estava assim, vencendo sem nenhuma dificuldade, que a guerra ia muito bem. Quando começam a vir as imagens, e as imagens começam ali em 67, 68, começam as emissoras de TV mandar muitas imagens para os Estados Unidos, as imagens que o cidadão médio americano via eram diferentes. Viam os vietnamitas, não como dizia o governo. O governo dizia que os caras estavam lutando lá com um pedaço de pau. Diziam que os vietnamitas não tinham equipamento, era só questão de tempo, né? Chamavam eles de bando de indígenas, como se isso fosse um xingamento, mas falavam, né? Então quando as pessoas comuns na mesa do jantar viam aqueles vietnamitas, né, que eles chamavam de Vietcongs, com metralhadora AK-47 na mão, cheio de granada no cinto, capacetes, completamente equipados, se escondendo de um lado pro outro, o americano nem via onde o cara tava. Ele começou a ver que isso não era uma brincadeira. Ele via que as tropas americanas tinham muita dificuldade na selva vietnamita. E mais do que isso, eles tiveram a oportunidade de assistir o avanço do Tet em 1968, quando as tropas do Vietnã, da Frente Nacional de Libertação, aliadas com o exército do Vietnã do Norte, atacaram 100 cidades ao mesmo tempo. Os Estados Unidos até foram bem na defesa dessas cidades, mas não conseguiram evitar que acontecesse. Então, vejam, o cidadão, alguns anos antes, ouvia o governo dizer que ia tudo muito bem. No ano seguinte, ele está vendo os vietnamitas explodindo cidades, vendo inclusive os vietnamitas dominando a embaixada dos Estados Unidos por 24 horas. Tudo isso televisionado. Então a opinião começa a se dividir, né? Tu tem ali muitas pessoas que começam a ver os Estados Unidos pela primeira vez como sendo os caras que estavam lá invadindo o país alheio sem ter motivo. E mais do que isso, as batalhas da Guerra do Vietnã, muitas não foram batalhas convencionais, foram táticas de contra-insurgência dos Estados Unidos, indo em aldeias para procurar guerrilheiros. Então, muitas imagens que circulavam nos Estados Unidos eram dos americanos fazendo atrocidades contra camponeses. Muitas vezes pegando combatentes que eram menores de idade. Tem imagens de mulheres, de crianças sendo executadas no meio da rua.
Então isso vai chegando na população americana e vai causando uma divisão, porque muitas pessoas começam a dizer, não, isso não dá. Nós não podemos aceitar isso e aceitar os nossos filhos indo para lá. Ainda mais a guerra ia se tornando cada vez mais longa e difícil, e cada vez mais vinham combatentes, já eram veteranos de guerra, né? Quando o cara volta da guerra, ele é um veterano de guerra. Então, que vinham mutilados, que vinham muitas vezes sem perna, sem braço, vinham cego, vinham surdo, vinham com todas as deformidades. E aí, isso causava realmente um grande trauma de guerra, porque aí a gente tem que ver como... Pô, não é à toa, gente, tem um parênteses aqui, né? O Richard Nixon, que foi um dos presidentes que foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, não foi o único, mas foi um deles, né? Ele chegou a dizer certa vez, guerra televisionada nunca mais. E não é à toa, gente, existe ainda hoje transmissão, né, de acontecimentos de guerra, mas é controlado. É mais controlado do que foi na época do Vietnã. Hoje em dia, inclusive, existem agências que são parcerias de governo com canais de comunicação privados para, de certa maneira, gerenciar os lugares onde vai os repórteres, que tipo de matéria que é passada, né? Tem até muito dinheiro envolvido nesse tipo de coisa, tá, gente? Né? Nessa coisa de privado e público. Mas, assim, os americanos que vinham da guerra, eles também causavam esse impacto na sociedade. Porque muitos deles falavam abertamente, olha, a gente não tá ganhando nada no Vietnã. A gente abate um vietnamita, surge mais 20. Porque aí também tem um conceito que eu já expliquei anteriormente pra vocês, que é da guerra do povo todo. Que o general Giap consolida essa tese de que a guerra... O Vietnã, quando enfrenta uma potência imperialista, como foi a França, Japão e Estados Unidos, eles têm que ter uma mescla de pessoas comuns e de soldados. Que tem que estar o sujeito tem que ser uma hora soldado, outra hora volta à sua atividade comum do dia a dia, para que aí vá causando um efeito onde todo o país está engajado na guerra, né? Então, com isso, os americanos eles tinham que entrar nas aldeias e muitas vezes procurando vietnamitas, né? E, claro, sem preparo nenhum, e muitas vezes faziam atrocidades. E aí, vejam, há um outro elemento aqui que é o fato de que acontecia alistamento obrigatório nos Estados Unidos. O Vietnã acontecia também, mas falando especificamente dos Estados Unidos aqui, né? Então, muita gente era alistada contra a vontade, e pessoas pobres, pessoas negras, latinos, pessoas de periferia foram para a guerra contra a vontade. Tem o caso famoso do Muhammad Ali, né, que se negou a ir para o Vietnã, porque eles pegaram algumas pessoas lá para ser ícones da juventude, né? Então o Elvis foi lá, né? Não participou de nada, ficou só lá no protegidinho na cantina tocando violão. O Muhammad Ali seria a mesma coisa, né? Por ser um ídolo negro e tal, da população negra, mas ele se recusou a ir, foi para tribunal, enfim. Isso é uma outra questão. Quer dizer, é a questão, mas enfim, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, inclusive foi a última guerra que os Estados Unidos fez alistamento obrigatório de grandes massas da sua população, justamente para não causar essa divisão interna. Se vocês forem ver, nas guerras seguintes eles começam a contratar muitos mercenários locais. Locais dos lugares onde eles iam, né? Justamente para não causar tanto essa divisão. E aí a gente tem outro fator assim, gente, a gente tá no que eu sempre chamo de os efervescentes anos 60, né? Onde tu tem movimentos de contracultura muito fortes, e nos Estados Unidos mesmo, Panteras Negras, né? Tu tem até os movimentos estudantis cada vez mais radicalizados. E aí ao longo do mundo, guerras de libertação nacional na África e na Ásia, o próprio Vietnã, né? Tu tem movimentos revolucionários guerrilheiros na América do Sul, na América Latina, né, de modo geral. A gente tem a expansão máxima da União Soviética, foi mais ou menos nesse período, anos 60, né? Então, imagina, o maio de 68 na França, que apesar de ser um movimento que buscava uma renovação, enfim, isso é uma outra história. Mas 68 tu tem a ofensiva do Tet no Vietnã, com os vietnamitas atacando 100 cidades ao mesmo tempo. Tu tem os ventos do maio de 68 na França, né? Então, e nos Estados Unidos também movimentos de contracultura muito fortes. Então isso se une ao movimento hippie, né? Isso se une a todos aqueles artistas daquela geração musical, cultural dos anos 60, que tá ali na música com Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre outros. No cinema isso aconteceu também, né? Então quer dizer, tudo um momento de grande ebulição. E o governo dos Estados Unidos, ele, como eu falei, ele fazia muita manipulação de dados, tanto do que acontecia realmente na guerra, quanto muitos slogans de propaganda. E aí surge, por exemplo, o Richard Nixon, porque vejam,
Antes, o primeiro presidente lá era o John Kennedy, né? John Kennedy que enviava as tropas pro Vietnã secretamente, aquela coisa toda, né? O John Kennedy, ele é um grande ídolo do progresso, né? Dos progressistas dos Estados Unidos, porque ele morreu antes de ser condenado por muitas coisas, né? Porque ele já tinha concordado com a ditadura no Brasil, ele já enviava tropas pro Vietnã, ele chegou a ordenar a invasão em Cuba, né? Mas é como ele morreu, e sem consolidar boa parte dessas coisas, é um ídolo intocável. Bem, de qualquer maneira, depois da morte dele, surge o Lyndon Johnson, que é quem começa o envio massivo de tropas pro Vietnã, e ele passa por uma onda de grande desaprovação, justamente pelo que eu falei pra vocês, justamente pela questão das pessoas verem os seus filhos sendo massacrados na selva vietnamita, né? E aí isso vai causando uma grande divisão. Pessoas que seguem apoiando as políticas do governo dos Estados Unidos porque consideram que isso é um ato democrático, aliás, desculpa, democrático não, porque consideram que isso é um ato patriótico, e do outro lado, pessoas que começam a se colocar contra o governo dos Estados Unidos porque acham que aquilo lá é um massacre, é uma barbárie, né? E quando surge o Richard Nixon na campanha presidencial, ele aposta na polarização. Né? Ele começa a dizer que não, quem não apoia é porque ele é antipatriota, nós temos uma maioria silenciosa que é pró-Estados Unidos, quem não concorda é porque é antipatriótico, é porque é baderneiro, é porque é simpatizante da União Soviética e dos Vietcongs, né? Então ele aposta na polarização. O que ele faz? Ele faz de maneira definitiva a divisão, né? Ao ver que nunca ia ter um bloco unificado naquele momento histórico, ele, não, vamos dividir e eu vou pegar a maior parte, né? Que é aquele cidadão aquele cidadão médio não crítico, né? E aí sob o governo dele aumentam esses ataques à população, né? E aí começa slogans, e aí começa assim, gente, uma máquina de publicidade muito forte do governo estadunidense que começa ali e dura até os dias de hoje. Então começa a criar slogans: América, ame-a ou deixa, um país grande, né? América, o país grande. Uma série de slogans que eles vendem até para as ditaduras latino-americanas aqui. Você deve conhecer slogans parecidos que foram feitos na época aqui no Brasil, né? Então tudo começa naquela época ali. Toda essa publicidade governamental de guerra, já existia antes, claro, mas ele vai refinando e usando para atacar a própria população ali, fazendo um tipo de política parecido com o que a gente chama de doutrina de segurança nacional na história dos países das ditaduras da América Latina, por exemplo. E que tem a sua origem ali, inclusive. Então, além de considerar qualquer manifestante, até os veteranos de guerra do Vietnã, que eram contra a guerra, eram considerados traidores da pátria e eram atacados. Muitos movimentos surgiram aqui, tanto movimentos de veteranos quanto movimentos de esquerda, movimentos estudantis, e o governo infiltrava agentes nesses lugares, né, para fazer prisões, para causar distúrbio, muitas vezes levando eles a cometer atos de depredação para serem presos logo em seguida. Uma série de coisas foi feita nesse sentido. Um caso que se tornou muito célebre foi a situação do Kent State, em 1970. O que acontece, gente? A violência brutal, a violência policial já estava brutal ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, como eu já falei para vocês. E assim, gente, o Congresso americano tinha aprovado uma lei que permitia que as tropas no Vietnã fizessem entradas terrestres no Camboja. Não é o Laos, no Camboja. No Camboja, que estava naquele momento sob o comando do Khmer Vermelho e de Pol Pot. Fazer entradas terrestres para procurar guerrilheiros vietnamitas que iam, se refugiavam lá, depois voltavam para fazer ataques no sul. Então, com essa ampliação da área de guerra, aconteceram muitos protestos de estudantes nos Estados Unidos e foram brutalmente reprimidos, com muita violência. E teve uma manifestação, essa manifestação de Kent State, que a violência policial deixou 4 mortos e cerca de 10 feridos. Então vocês imaginam, gente, para a população média dos Estados Unidos, que não estava acostumado a ver cenários de guerra no seu próprio território, estão acostumados a ver a invasão dos outros países, né? Eles tinham visto, claro, Pearl Harbor, só que Pearl Harbor não foi no meio dos Estados Unidos, né? Foi uma coisa mais ali, né? Digamos, ao largo dos Estados Unidos, não passavam no território. Não passavam no território do país, né? E agora, eles viam isso acontecendo no seu quintal. Então, ao Kent State, se somaram
protestos na sequência, né? Cerca de 4 milhões de pessoas nas ruas. E esses protestos também acabaram tendo, além de uma união ali de sindicatos, de estudantes, de partidos, né? Existem partidos menores nos Estados Unidos, né? Inclusive partido socialista estavam lá, né? Mas também a Guarda Nacional e as polícias estaduais fizeram realmente cometeram muita violência para conter essas manifestações. E cada vez mais isso se criando um clima de polarização, um clima divisivo no país e que cada vez gerava mais violência. Bom, gente, aqui chegamos ao final. Eu aqui, Alexandre Guilhão, doutor em História e cineasta, e que eu fiz questão de fazer essa série aqui sobre os 50 anos da vitória do Vietnã contra os Estados Unidos, enfocando mais na visão do Vietnã, que geralmente é relegada, né? Eu quis aqui mostrar isso, mas botando alguns elementos internos também dos Estados Unidos, que foi aqui esse final aqui que eu fiz para vocês, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui na Cinemateca Histórica, para dar o like, para indicar para mais pessoas essa série e outros conteúdos que porventura surgirem. Eu ainda vou fazer um conteúdo bônus, tá, em breve, falando sobre os filmes da Guerra do Vietnã, mas isso vai ser na sequência. Eu quero agradecer muito e dar aqui meu vivas para a resistência vietnamita bravíssima e que merece o seu lugar de destaque na história.